Bom dia a todos. Gente, se eu usar microfone, vocês vão ficar extremamente... Eu grito, por enquanto eu tô calmo. Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Tamo junto. O áudio tá bom? Quer aumentar mais ou não precisa? Então tá bom. Obrigado mais uma vez. É uma grande honra, Kellen. Obrigado pelo acolhimento. Rosivaldo, Deus abençoe vocês. Vocês são ungidos e escolhidos pelo Senhor e tudo que Deus põe a mão prospera. Tamo junto, tá bom? E vocês também, né? Porque a bênção se expande para todos. Sem mais delongas, deixa eu ver se tá funcionando o PowerPoint. Vê aí, porque aqui parou, não tá. Vê aí. É o meu ou o seu que mudou? É o meu? Acho que foi na mesa. É na mesa mesmo que mudou? Ou fui eu? Foi na mesa. Vê se consegue comigo. Vê se consegue comigo. Tava funcionando aí. Agora sou eu, né? Sou eu? Um salve de palmas para ele lá no fundo. Essa luz aqui, ó, pode acender? Parece velório, me incomoda. Tem como acender essa luz? Até para meus slides eu nem uso mesmo. É só para enganar. Gente, eu sou o Léo. Eu não gosto que me chame de doutor, não gosto que chame de professor, não gosto que chame de senhor. Eu estou externando, Rosivaldo e Kellen podem me chamar de Léo, Léozinho, LL, amor, qualquer coisa. Não tem problema. Eu tenho uma formação, que é uma formação acadêmica, mas na verdade eu trabalho na parte clínica, prática, né? Eu sou obeso, antes de qualquer coisa. Até os meus 12 anos, 11 anos, eu pesei 100 quilos. Então, o esporte me salvou, o esporte me resgatou, nem o Rosivaldo sabia disso. Eu sofri o que hoje a gente chama de bullying, mas quem me deu mais bullying na história minha foi meu professor de educação física. Ele me tirava a camiseta e mandava os alunos me chamarem de baleia branca. É motivo de piada hoje, mas na época foi muito sofrido. Ele me excluiu de todas as principais atividades da educação física. Graças a Deus que um outro profissional de educação física, do triatlon, me viu chorando várias vezes saindo da escola e ele me apresentou o esporte. E ele perguntou por que eu estava chorando. Aí eu expliquei a situação, ele foi até a minha mãe, pediu autorização para minha mãe de levar para conhecer o triatlon e ele passava em casa 4h30 da manhã, 5 horas começava o treino, terminava o treino um pouco antes da escola e me levava para tomar café e ia para a escola. E aí eu me tornei um atleta durante muitos anos, me aposentei, tô vivo, firme e forte, e me apaixonei pela educação física. Mas não foi a minha primeira opção, só para poder humanizar o meu currículo aí. Antes da educação física eu não tinha dinheiro, então eu acabei fazendo filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ali na Rua da Consolação. Eu fiz teologia e depois filosofia. Então eu acabei tendo essa formação de humanas durante quase 8 anos. Então por isso que eu gosto do contexto humanizado, que hoje a gente chama de educação física humanizada, clínica humanizada. Para mim são palavras ao vento quando não tem a parte do choro junto com o choro. Então eu aprendi a chorar com os outros aí, literalmente na minha vida profissional e de carreira. A educação física ela veio um pouco tardio. Muitos de vocês se identificam comigo. Eu não fiz uma educação física com 18 anos, em 19. Eu fiz uma educação física já beirando quase os 30. Então eu era considerado um velho. Eu sou da época do provisionado, não tinha nem CREF. Então a gente atuava com nem provisionado, depois entrou os provisionados e depois entrou a obrigatoriedade do bacharelado, licenciatura. Então a gente tem 50 anos de rodagem, a gente tem muito para agregar. E a educação física, ela, para mim, para poder abreviar todo o contexto da Revolução Prateada, e hoje eu tenho cabelo branco, mas na época eu não tinha, eu passei um gel aqui para dar uma disfarçada, mas meu cabelo é bem branco. Ela, para mim, ela não é uma profissão. Eu tô falando de educação física, eu sei que tem médicos aqui, nutricionistas, área da bioquímica, enfim. Eu acredito que a educação física, ela é literalmente uma vocação. Tá? Ela é um chamado, ela é um compromisso de servir as pessoas e Deus escolheu algumas pessoas e deu dons e talentos. Cada um tem a tua individualidade nesses teus dons e talentos. Por que eu estou falando isso de começar o evento? Porque eu quero que você não se cobre na comparação do outro. Porque o propósito que ele te fez é para que você seja melhor dentro do teu contexto. E o teu contexto é teu contexto. A tua vida é a tua vida. Então que você seja o melhor diante do que está na sua mão. E eu aprendi isso. Foi bem difícil. Eu acabei olhando assim, o pessoal fala, foi fácil. Não, foi tudo muito difícil, como para muitos aí, tá? Então é isso.
Então, hoje eu trabalho na área acadêmica, um pezinho de 20% e 80% eu voltei para a parte de atendimento clínico. Atualmente eu atuo dentro de uma cidade de 100 mil habitantes, infelizmente eu moro em frente à praia e atrás de mim a Mata Atlântica. Eu vejo os dois cenários, é difícil, é uma vida um pouco árdua isso daí, né? Todo dia acordar com esse cenário. E eu trabalho com doença e idosos. Então, as principais doenças crônicas e raras também, a gente atende. Então, eu tenho 312 amigos que treinam comigo, que são pessoas que a maioria tem mais de 60 anos e todo mundo carrega alguma comorbidades, até HIV e alguns AIDS, que são coisas diferentes, né? Então, eu atendo e eu me redescobri. Eu me redescobri como ser humano, como papel da educação física, no cuidado clínico dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui da área do alto rendimento, eu não vou me prolongar, e eu fui preparador durante 2 ciclos olímpicos, né, de esportes olímpicos, então fui do alto rendimento, e depois eu fui para a área de musculação, fui coordenador, gerente de academia, sou diretor da rede Skyfit Brasil, que tem aqui em Belém, e muitos aqui nem sabem disso, a própria Skyfit tem, eles foram fazer propaganda lá do congresso e ninguém sabia, eu falei, não fale que depois eles vão entender que a história é um pouco diferente. Poucos da Skyfit vieram, veio alguém da Skyfit aqui? Tá vendo? E nós somos em 5 mil colaboradores da educação física junto com o estagiário. Ninguém veio. Aqui em Belém nós temos 380. Ninguém veio. É uma vergonha. E eu como diretor, é uma vergonha, né? Por que eu tô falando que é uma vergonha? Porque ninguém quer estudar. Ninguém quer se dedicar. Ninguém quer servir o melhor. Todo mundo quer o mais ou menos. Mais ou menos é a zona de lodo. É lixo. A gente não pode se contentar com isso. Hoje, eu tento me dedicar ao máximo no que foi colocado em minhas mãos. E eu convido também todo mundo, tá? Eu estendo esse convite a todos. Quem quiser depois pegar meu WhatsApp, eu vou deixar. Meu Instagram, eu vou deixar. Falo no final da palestra. E ficar comigo lá no estúdio. Tem muita gente que vai. Agora, recentemente, teve uma menina de Manaus que ficou 15 dias com a gente lá. Então, semestralmente, eu recebo 5, 4, 12, 20 pessoas para ficar lá aprendendo a atender na parte clínica. A gente está abrindo a unidade 2. Caso alguém tenha interesse de mudar para a cidade, praia, litoral, Pilates. Estou precisando de gente. Estou precisando. E eu não quero gente assim, não tenho nenhum problema com professor novo nem nova. Mas eu prefiro particularmente pessoas assim que têm mais de 50 anos, 45, 40, com barriguinha, sabe aquela coisa assim? Por que eu quero? Porque ela vai entender o contexto que ela vai vivenciar, né? Acabei de contratar um professor de 64 anos. Acabei de fechar uma sociedade que eu falei para o Rosivaldo, que é a professora Carol, estou abrindo a unidade 2, ela tem lipedema, ela pesa 102 quilos. É a professora minha e é sócia minha de uma unidade. Ela quebra completamente o paradigma da educação física da estética. E é isso que eu quero. Eu quero que vocês, nesse evento, nesse congresso, com poucas palavras que eu vou ministrar a vocês de 20, 25 minutos, entendam que vocês são privilegiados. Entendam que vocês são escolhidos por algum propósito. E o propósito maior é um só: ajudar as pessoas a se reencontrar, a se ressignificar, respeitando todos os seus posicionamentos, todos os seus dilemas, todas as suas escolhas de vida. Você não está aqui para julgar absolutamente nada da vida do outro. Você está aqui apenas para ajudar. Se a gente começar a entender isso, questões tão bestiais seriam minimizadas. E aí, de fato, você poderia falar que para amar o próximo, primeiro você tem que amar a si mesmo. E essa extensão de amor à educação física, e quem trabalha com movimento de saúde sabe do que eu estou falando. A gente chora, a gente ri, a gente sente a dor. Então, obrigado mais uma vez por esse evento tão bacana. Quem vai ficar comigo depois lá na parte de cardiopatia, hipertensão, a gente vai ter o curso meu, que vai ser a manhã inteira e tarde inteira, mas eu tenho certeza que a continuidade dos palestrantes aqui vão ser de um nível absurdamente fantástico para poder atender a tua expectativa. Sem mais delongas, vamos falar sobre velhinho, sobre envelhecimento, e é onde eu atuo bastante. Todo mundo vai envelhecer, não tem jeito. Você pode botar botox, você pode podar fio, você pode fazer o que você quiser. O envelhecimento é um processo fisiológico. Ele faz parte da vida. E o envelhecimento, na verdade, ele tem uma visão, não pode ser associado, isso já quebrou por terra, a fator etário, porque tem muita gente que tem 40 anos e é um idoso de 70, e tem muita pessoa que tem uma maioridade de 70 anos e parece uma criança de 18, 19 anos.
A capacidade funcional de cada um é completamente diferente diante dos contextos que a vida foi apregoando. Tem gente que tem 50 anos e parece que tem 80, e assim vai. O envelhecer faz parte. As rugas que fazem parte do teu rosto, do meu rosto, é o que mostra o estresse da tua vida. Estresse é bom, porque o estresse tira você constantemente de uma zona de platô. Treinamento é isso. Treinamento nada mais é do que uma quebra constante de estresse, readaptação, adaptação e novos ajustes de encarar a vida. É o se reinventar, é o se reprogramar. Por isso que quando eu falo de envelhecimento idoso, uma das coisas que eu mais adoro quando eu trabalho com idoso, e eu trabalho com idoso e doença, é o quanto que ele sabe se relacionar com as pessoas. Porque o idoso, quando você percebe que ele perde essa capacidade de se relacionar com a pessoa, ele na verdade, ele já deixou de viver no que a gente chama de um contexto chamado vida humana. Uma das coisas mais belas que tem é relacionamento. Uma das coisas mais fantásticas que tem é a possibilidade de você ter autonomia, capacidade pensante e capacidade relacional, física, emocional de entrega. O idoso que tem isso daí é algo excepcional. Recentemente nós temos um aluno lá, não vou dizer o nome por uma questão ética, ele com 80 anos decidiu casar. Viúvo. A pastora de uma comunidade X também, viúva. Os dois por algum motivo se reencontraram, se apaixonaram, ela com 72, ele com 82 e vão casar. Casaram agora no civil e vão casar esse final de semana no religioso. Não sou eu que vou fazer o casamento, já fiz muito casamento de amigo meu, de aluno meu, mas como eu estou aqui, senão eu faria com muito prazer o casamento deles. Só estou dizendo que isso é incrível. E a pergunta dele é, Léo, ela é virgem há muito tempo. Foi isso mesmo, porque ela é viúva e ela não fez sexo. E aí? E a preocupação dele de um menino de 18 anos, 17 anos, hoje não, né? Vamos pensar... 14 anos, vai. E aí, será que vai funcionar a coisa? Eu falei, vai. Porém, vamos conversar com o teu médico, tem um remédio que você pode tomar, tem outro que você não pode tomar, né? O que você vai tomar é esse, mas vamos ligar pro médico, que é o cardiologista amiga meu, eu liguei, doutor, fulano de tal, pode tomar esse medicamento? E tem lua de mel, 3 dias. Léo, pode. Explica pra ele que é 1 horinha antes, bebe água, não sei o quê. Falei, tá bom. Salvou minha vida, eu tava preocupado. É uma preocupação super saudável. Isso é envelhecer. Isso é envelhecer com saúde. É a possibilidade de você se reencontrar uma pessoa que você nunca mais imaginou. Então, quando a gente olha assim, né, envelhecimento é um processo universal e inevitável. É caracterizado por um acúmulo progressivo de alterações fisiológicas e declínio funcional ao longo do tempo, levando ao aumento da vulnerabilidade a doenças e, finalmente, a mortalidade conforme a idade avança. Tudo isso é verdade. Eu não estou dizendo que não é. A diminuição da plasticidade comportamental, acumulação de perdas evolutivas também são características do envelhecimento. Envelhecer é isso. Envelhecer, ela faz parte de um processo chamado vida, e um dia você vai morrer. E quando você morrer, acabou a tua história. Vai ter uma coisa que é bacana. Sabe o que é? Todo ser humano tem um senso da eternidade. E como é que você sabe que tem um senso da eternidade? Quando você tem o que a gente chama da palavra saudade. A saudade é uma extensão, é uma ponte. Quando você lembra de alguém que já foi e fala, que saudade daquela pessoa. Algo do teu coração ainda é latente, que alguma coisa após a morte ainda existe. E o idoso pensa nisso. Vocês não têm noção como o idoso ele pensa na morte. E o papel do profissional da saúde, do exercício, da medicina, da nutrição, do acolhimento é justamente trazer a esperança do agora. Para quê? Que essa mortalidade, de fato, ela não seja tão precoce. Que ele entenda de uma vez por todas que ele pode ter muita longevidade pela frente. Se vocês buscarem imagem da década de 70, 80, 60, pessoas que tinham 40 anos... elas apresentavam cara de 70 anos hoje, 80 anos. Se pessoas calvas com 28 anos, com rugas assim, que parecia já uma pessoa de 42 anos. Como é que pode? Pode. Hoje, você tem que entender que, por mais que nós venhamos a negar algumas coisas, mas tem sempre o lado bom da história. Tem uma indústria farmacêutica de primeira linha, que promove medicamentos que fazem você ter longevidade. É o que controla a epidemia de N doenças.
Se não existisse isso, por mais que tenha o cunho comercial, provavelmente muitos de vocês não estariam aqui. Hoje a gente tem uma nutrição e uma discussão, por mais que nós saibamos que não é ideal, a gente tem uma capacidade hoje de comer com melhor qualidade, entre aspas. Porque a pessoa que é miserável e pobre, ela come mal. Ela é desnutrida, ela pode ter sobrepeso e até obesidade, mas quando você manda fazer exame bioquímico, você percebe que ela está faltando N carências de vitaminas altamente complexas para uma homeostase. Fala, como é que pode? Pode. Agora, uma coisa é certa, todo mundo quer viver mais. E não vem com esse papo que, ó vida, ó dia, eu quero morrer logo. Quando isso acontece, porque já é um quadro de doença mental, precisa de tratamento psiquiátrico, precisa de ajuda. Sempre quando algum idoso começa a trazer alguma coisa à tona, quero morrer, parei de viver, não quero, tô com uma angústia muito prolongada, ou tem uma mudança de humor muito flutuante, ora tá com euforia, ora tá com angústia, isso já é uma condição que necessita de um cuidado clínico urgente. E isso é engraçado porque não se estende só ao idoso, se estende também ao mundo hoje da criança e do adolescente. Hoje mesmo, né, recentemente eu tive uma discussão, discussão que eu digo de conversa, com um grande amigo meu, que a afilhada dele, com 11 anos, tentou o suicídio. Falei, 11 anos tentou o suicídio. E aparentemente a família dele é altamente equilibrada, porque eu conheço os dois. Então eu não sei como que tá essas questões comportamentais, que tipo de gente que a gente vai ser daqui 30, 40 anos. Eu tenho um filho hoje que tem 24 e um filho que tem 14. Agora eu não sei como que vai ser ele com 70, 60 anos ou de 14, até porque vai ser outro cenário. Só sei que o envelhecimento faz parte. E quando a gente fala de envelhecimento, principalmente em países subdesenvolvidos, esses números continuam, 60 anos e países desenvolvidos 65 anos, mas nada mais é do que uma questão cronológica do fator tempo. Agora, quando você percebe isso daqui, nós temos uma curva que está aumentando linearmente e não vai parar de aumentar. Pela primeira vez na história mundial, as mulheres e os casais não querem ter filhos. E países que estão gritando para que os jovens casais migrem para esses países, principalmente na Europa, que eu não vou dizer quais são os países, mas quem quiser depois eu passo, para poder falar, venham para cá, criem família, tenham filhos, porque a nossa população é idosa e vai acabar. Ela não consegue mais produzir comercialmente nada. Vamos quebrar a indústria de tudo aqui. Então, hoje, você pegar... Quem tem menos de 25 anos aí? Levanta a mão. Brenda, você tem 21, né? Isso, 15. É uma mocinha. Quem tem menos de 25 anos, se eu falar assim, quantos filhos você quer ter? 3, 4? Ela fala, para, no máximo 1. Quando você vai querer ser no máximo 1? Vou pegar a minha nora. Meu filho tem 24, terminou audiovisual e agora está fazendo educação física. Não foi por pressão, imagina. Foi escolha dele mesmo. E aí eu falei assim, e aí? E ela fez veterinária. Quando vocês vão querer casar? Foi uma brincadeira, porque eu não cobro nada. Sério mesmo, eu não cobro. Aí eu falei assim, filhos? Lá para os 35, 38. Eu falei, quem tem mais de 50 anos, levanta a mão. 35, 38 anos, a mulher já tem, naquela época, 3 filhos. Ela tá falando que vai ter o primeiro com 35, 38. E é saudável do jeito que tem hoje a indústria, a parte nutricional, área clínica médica, o cuidado. Ela vai ter provavelmente uma gestação super saudável e vai ter filho, só que 1. E é isso aí. Então você percebe que o que eu estou mostrando aqui é uma tendência que não é mais tendência fantasiosa, é uma realidade. É uma realidade. Só que a gente começa a olhar números e quando a gente pega uma estimativa prognóstica de um valor, pensando aqui no Brasil em 2030, 2027, uma população absurda idosa. E se você pegar uma comparação de 20 anos, olha a diferença de números. É muito alto, é muito alto. E aí a gente pode ir além, olhando esses números, né? A gente percebe que 60 anos mais, uma média de quase 16% da população.
65 mais, em torno de 22 milhões de pessoas na nossa população. E a tendência aumentando. São Paulo aí encabeçando como a população de maior número de idosos, pelo menos no levantamento que eu fiz para vocês aí. Aí você fala, beleza, aí o que a gente pode olhar com isso? Muita coisa. Primeiro, profissional do movimento, profissional da saúde, que a gente pode chamar de uma saúde transdisciplinar. Qual é a diferença da proposta transdisciplinar do perfil multidisciplinar? Parece o mesmo terminologia, são completamente diferentes. A transdisciplinaridade ou a transdisciplinaridade de colegas, eu não sei quem é da nutrição, medicina aqui, a gente pode ter uma comunicação de encaminhamento. Eu encaminho para a nutrição, ela encaminha para o médico encaminha para o psicólogo encaminha para a educação física, mas não tem um relacionamento do bem maior que a pessoa. A pessoa não é o centro do cuidado. Ela é individualmente cuidado como ilhas. Deu para entender a ideia? Eles não se comunicam entre eles. Isso é uma interdisciplinaridade. A gente tem um relacionamento interdisciplinar. Ou multidisciplinar. Agora, transdisciplinar é o seguinte, é quando você tem um relacionamento, nós estamos cuidando do seu João. Nós estamos. Não é a nutrição cuidando, não é o Léo cuidando, não é o médico cuidando, não é o psicólogo. Nós estamos cuidando. Aonde que nós podemos ajudar mais essa pessoa? Aí nós trocamos uma ideia. E o que eu mais adoro fazer lá na minha cidade são ideias. Ideias. E a gente senta e fica proseando. Eu, 2 médicos, psicólogo, o nutricionista, a gente fica conversando. E eu vou levando lá. Eu levo eles para o estúdio, eles dão uma palestra, depois esses alunos se identificam com o cardiologista. Fala, doutor, vamos conversar um pouco mais no consultório? Aí ele sai do consultório, o cardiologista me manda uma mensagem. Isso é. Agora a pergunta que eu faço. Sejam sinceros. Será que, eu estou falando agora do cenário da educação física, fazer uma atividade física ou exercício físico não garante longevidade e autonomia? Esquece. Falar que movimentar por movimentar é suficiente, até um certo momento é. Pensando em atividade, contexto populacional, de um contexto pensando em condição clínica. Mas depois de um tempo, não tem como falar que só movimentar é suficiente. Só pegar uma bola e ficar apertando é suficiente. Só pegar um elástico e ficar fazendo puxar e empurrar é suficiente, porque não é. Porque o corpo ele se adapta muito rápido, principalmente na fase do idoso. Então, o que eu vejo hoje, e eu quero que vocês abram essa reflexão, quantos estúdios são focados em doenças crônicas e idosos aqui no estado do Pará? Quantas academias estão de fato preparados para atender população idosa que 98% está doente de alguma coisa e os 2% estão mentindo, mas vão falar que está com dor de cabeça por algum motivo? Alguma condição metabólica ele vai ter. Será que realmente o cenário, estou falando agora da nossa área, minha educação física, atende essas pessoas? A resposta é uma só: não. Não venha então falar que quando a fisioterapia, que é uma irmã nossa, que para mim podia estar dentro do mesmo pacote de conteúdo, sermos a mesma profissão una, porque as duas acabam se comunicando muito bem, não venha falar que porque o profissional da fisioterapia está atendendo um aluno que deveria estar na academia e é um exercício legal da profissão. Porque quando você vai olhar o monitoramento e o cuidado clínico, é 1000 vezes melhor que o cara que deveria estar fazendo exercício dentro da academia. Isso que eu estou querendo dizer. Então a gente precisa começar a entender algumas coisas, que falar em idosos, o que mais ainda afeta a população idosa são 2 condições. O que mais mata ainda, tanto para 50 mais, quanto para 65 anos mais. Doença do coração. Ela ainda encabeça. Se você não entender mínimo de alguma condição de cardiopatia ou fisiologia básica cardiovascular, não tenha ousadia de trabalhar com idoso. Não tenha ousadia de trabalhar com idoso. Primeiro, estuda para poder atender. Segundo, é câncer. Em alguns estados aqui no Brasil, câncer e doença cardiovascular está pareado, lado a lado. E constantemente no estúdio
Toda semana eu tenho um aluno relatando, tive o diagnóstico agora de câncer. Vou ter que tirar a outra mama. Recentemente, nessa semana, 2 alunos. Léo, estou com uma obstrução severa. Vou ter que colocar agora stent. Léo, estou com uma estenose na aórtica. Léo, vou ter que fazer uma cirurgia tal. Recentemente, uma jovem de 52 anos tomando sol teve um quê? Um aneurisma na aorta. Meu estagiário estava fazendo bico no quiosque que ela faleceu. Morte instantânea. Não deu tempo. E isso é muito comum. Principalmente, é comum. Mas pode acontecer em mulheres. Doença cardiovascular em mulher, ainda hoje, por que eu estou falando mulher? Idosa. E que depende financeiramente, às vezes, do marido ou da própria aposentadoria, que é baixo muitas vezes, ela tem um nível de estresse absurdo. Porque essa mulher, e agora pegando a mulher de 45 anos mais aí, entendendo que ela vai entrando nessa condição de pré-menopausa e menopausa, ela é mãe, a maioria, ela é esposa, ou tem um namorado ou um noivo, ela trabalha, dorme mal, come mal, ela tem que ter uma organização absurda de todo o contexto, porque quem manda na sociedade é mulher. Esquece, é mulher. Não vem com esse papo. Quem manda na casa de organização, tarefa, distribuição, gerenciamento, não é o homem. O homem, ele é péssimo nisso. Péssimo. Você pede para um homem gerenciar uma casa, ele destrói a casa, ele quebra a casa. Ele não sabe o que fazer com conta. É a mulher que organiza tudo e ela ainda cuida dos filhos. O nível de estresse é absurdo. Não é à toa que a doença cardiovascular para as mulheres de pré-menopausa e menopausa é absurdo. Então, doença cardiovascular e câncer, a gente pode ver aí que somando as duas, olha quantos % dão lá embaixo. Equivalente a quase 53% de idosos no país são causados por essa doença. Gente, é muita coisa. Vocês não têm noção. Se a gente tem uma população de aí 50 milhões e está aumentando cada vez mais de idosos, metade vai ter um problema cardiovascular ou de câncer, quem que vai atender essas pessoas? Caiam a ficha, pelo amor de Deus. Se vocês não caírem a ficha, isso para mim é uma negligência absurda de um juramento de fé no qual você acredita na educação física. Porque nós trabalhamos no alvo do tratativo a prevenção. E nós tratamos também, diante de uma condição, mesmo com apresentar a morbidade, a gente atua como uma intervenção não farmacológica no tratamento bioquímico e farmacológica em conjunto com outros médicos. Então a nossa área é uma área que ela só tende a crescer. A pergunta que a gente sempre faz, olhando aí nos números, o idoso, cada vez que ele se torna mais idoso, mais idoso, mais idoso, mais inativo, mais inativo, mais inativo, mais inativo, fisicamente falando. E o que significa isso? Mais doença, mais problema no coração, mais câncer, mais doença no coração, mais câncer. Esse é o cenário que a gente tem. Esse é o cenário que nós enfrentamos. E que se você for agora tampar o olho e falar que você veio no congresso só para ouvir algumas palavras bonitas, pega o certificado, volta para casa e posta no Instagram, desculpa, pode ir embora. Porque o objetivo de você estar aqui, acordou cedo, com sono ou sem sono, para mim não interessa, tem um único propósito. Qual é o propósito? Você é obrigado a ajudar as pessoas. Se você não entender isso, eu não sei qual é o teu propósito na vida. O meu propósito nunca foi ser doutor. O meu propósito foi o quê? Estudar para errar menos. Eu só estudo para isso, nada mais. Nunca eu tive um ego acadêmico, nem quero. Na verdade, eu tenho nojo da área acadêmica. Porque a área acadêmica, muitas vezes, ela deturpa a realidade da vida. Eu só estou dizendo que a nossa preocupação só tem um nome, pessoas. E aí, a gente começa a ver, eu fiz um levantamento rápido e básico aí, de quem realmente na área da educação física atua diretamente com idosos. Não consegui dados. Brenda, não consegui dados. Diretamente eu não consigo. A gente tem algumas iniciativas, o SESC, mas não tem algo claro, exponencial que fala, olha, todos os profissionais ali atuam com idosos, sabe aquela coisa? No Instagram a gente não vê não entra nem em estatística isso daí.
Aí você fala, pô, que louco, né, Léo? Você acabou de falar que a população que mais cresce é idoso. A população que vai apresentar mais doença do coração e câncer é idoso. O idoso, ele tende a comparar no crescimento linear, vai crescer muito mais do que nascimento. Como é que ninguém está atendendo essas pessoas? Como é que essas pessoas não estão se falando, não estão se vendendo, não estão se mostrando? Mostrando iniciativas do exercício no papel do câncer, no papel da demência, no papel do Parkinson, no papel do Alzheimer, no papel de uma depressão, de uma ansiedade, de um HIV. Recentemente eu tive um aluno que, por algum motivo, que eu não entro em questões éticas, traiu a esposa e foi contaminada com uma prostituta. Qual a idade dele? 70 anos. Qual o tempo de casado? 50 anos. Sai o exame clínico, o médico falou, Léo, teu aluno está com HIV. Como? Está com HIV. O próximo exame dele saiu HIV. Há 3 meses atrás ele não tinha HIV. E para conversar com um idoso desse que agora ele precisa tomar o quê? Antiviral. E que vai ter um monte de efeito colateral. E como é que vai ficar a esposa dele? Como é que vai ficar os filhos, os netos? Como é que fica agora tudo? Porque alguém vai ter que fazer isso. É a gente. Alguém tem que estar próximo. É a gente. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente olha tudo isso daí, isso aqui é um cenário real de 2023, para não me prolongar, para não atrasar os outros conteúdos de vocês. A gente tem aí uma pessoa de 67 anos, e eu quero que vocês se atentem a alguns números que eu estou colocando aí, em um prazo ridiculamente curto, mês 6 para mês 11, pouco tempo de intervenção de exercícios combinados, que é o tripé força, mobilidade, flexibilidade e treinamento cardiovascular. Não vou entrar em pormenores de protocolo, quem quiser me procura, eu ajudo, tá? Agora daqui 3 meses vai ter um livro meu impresso publicado sobre isso. Então a gente percebe, ele havia uma pressão sistólica de 162, risco. Passou por uma sistólica de 146, sem risco, cardiovascular. A gente percebe uma pressão diastólica de 107 e uma pressão diastólica depois de 100. Alguém vai falar assim, nossa, mas são números poucos, né? É pouco? A cada 2 pontos que você abaixa da pressão arterial, tanto sistólica e diastólica, isso tem um peso significante e absurdo para infarto e acidente vascular encefálico. Nesses números aí dá mais de 50% de menor risco, até mais. E outra coisa, a gente tem um valor ali que muita gente não se atenta, que é a relação da diferença das pressões. Uma pressão ali de quase 60 de diferença e uma pressão agora de menos de 40 de diferença, isso para o sistema cardiovascular é hiper saudável de diferença. A gente percebe também uma alteração da glicemia capilar. Muitos de vocês não têm a glicemia capilar que esse idoso tem ali de 73 em jejum. A gente percebe lá a melhora da saturação e a gente percebe de maneira bem significante o aumento da massa muscular do idoso. Na prevenção sarcopênica, dinapênica, e agora a gente tem outra palavra que surge no cenário, que é cardiodinapênico, ou também outra condição, obesidade sarcopênica, e vários outros conceitos aí que são criados. O que eu estou querendo dizer com isso? Em pouco tempo, um contexto completamente diferente. Qual é o desafio quando eu olho isso? Que se ele parar, tudo volta. Qual é o meu desafio? Gerar atividades que gerem aderência, afeto, prazer. E tem uma pessoa que sabe fazer muito bem isso, a educação física. Se tem alguém da área que pode fazer isso com muito louvor e a gente tem que carregar isso, é a gente. Por quê? Porque a gente gosta de fazer festa, a gente gosta de segurar na mão, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, a gente gosta de estar junto. Aí a pessoa quer ficar. Por que eu estou falando isso? Toda forma de relacionamento que a balança tende a estar negativa das condutas de um relacionamento e o outro lado da balança é positivo nos fatores relacionais, tratar bem, cuidar, ouvir, a balança que ele se colocar, ele fica. A gente chama isso de relacionamento tóxico hoje. Nada mais é do que o seguinte, se tá bom, eu fico. Se não tá bom, eu vou embora. O idoso, ele vai embora. O idoso não pesa muito na língua. Ele fala o que ele sente e vai embora. Então, aonde eu quero finalizar para vocês? Eu sempre carrego essa frase, isso aqui é na época que eu ainda fazia o doutorado.
que não foi você que escolheu a educação física, mas foi a educação física que escolheu você. E eu quero ler um texto para finalizar, que para mim, eu mandei essa semana para os alunos. E eles perguntaram para mim, os velhinhos lá, Léo, quem que é você? Para nós. Por que você quer cuidar da gente tanto assim? Aí eu fiz um texto para eles que eu queria compartilhar e eu encerro. Falei assim para eles, isso é um texto que é dos alunos, para provar que é verídico. Minha visão sobre a vocação no qual eu tenho. Não fui eu que escolhi a educação física, de fato, foi ela, pela graça, que me escolheu. A educação física não é uma profissão. Entenda a educação física, mas pode ser nutrição, medicina, o que for. É um chamado. É uma missão que nasce do encontro entre a ciência, sensibilidade e propósito. Através do movimento eu aprendi que a vida pulsa, se adapta, resiste, se transforma. Cada passo, cada gesto, cada exercício, cada movimento carrega uma história, uma dor, uma esperança. O corpo realmente fala. E a educação física me ensina a escutar. Nada disso acontece por acaso. Tudo é pela graça. A graça que me conduz nessas escolhas, que eu sustento trajetórias que dá sentido ao cuidar do outro. Viver o momento é viver a vida com responsabilidade, amor e presença. É entender que a saúde vai muito além da estética. É dignidade, é autonomia, é funcionalidade, é bem-estar. Afinal, eu sou apaixonado por pessoas. Por suas histórias, seus limites e principalmente por suas possibilidades. Eu acredito no poder do movimento como ferramenta de transformação física, emocional, social e espiritual. Eu acredito que o movimento realmente salva, ele reconstrói, ele devolve sentido à vida. Ensinar, orientar e cuidar através da educação física é um grande privilégio. É participar do processo de alguém voltar a confiar no seu próprio corpo e ver a ciência ganhar forma em qualidade de vida e entender que cada ser humano merece atenção, respeito e um olhar individual. Tudo isso só faz sentido porque é vivido pela graça. É a graça de servir, a graça de aprender todos os dias, a graça de viver o propósito. Tudo pela graça, vivendo pela graça. Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade.